Boa Alô. noite. Boa noite, tudo bem? Sessão coruja, eu estou quase dormindo. Na minha idade, já esse horário já é tarde demais. A Eu já gente só, tomei a sopinha, já estava indo para a a cama. gente só conversa essa hora. Então, mas é que vocês são de uma geração anterior à minha, né? Eu já sou mais idoso. Sensacional. Então vamos embora lá. Vamos É puxar o vida bonde, né, Renata? inteligente na madrugada. Tá bom. É isso aí. Boa noite a todos. Estamos aqui no Jornal Roda de Conversas com Roxana Macedo Brasil, que eu fui até me arrumar, tô toda menininha. Vai lá, minha Isso aí. amiga. É isso aí, Alexandra, Renata, mas a gente está aqui, né, com o nosso super convidado, Rafael Madormo. Já digo então o currículo rapidamente, se liga aí para você que não sabe o currículo desse, não vou chamar de senhor não, desse rapaz, né? Ele tem MBA em marketing. Eu estou meio usado, mas não sou muito senhora. Tá experiente, a gente trabalha com pessoas experientes. Pós-graduado em marketing pela ESPN, graduado em comunicação social. Ele foi executivo em marketing por mais de 20 anos em empresas nacionais e multinacionais. Conselheiro do International Swim Schools Association. Ele é o introdutor e organizador, né, do WLSL no Brasil, a maior aula de natação no mundo. Criador da campanha Novembro, né? Aliás, é um highlights para essa conversa aqui, mês nacional de segurança aquática. Diretor executivo do INAT, né? Para a galera que está entrando aqui do ambiente aquático, a gente está aqui com uma plateia bem heterogênea, mas a maioria envolvido com o ambiente aquático. Então, o INAT a gente não pode perder, hein? Tô lá encontrando vocês e as amigas também. Primeiro ano da Roxana no Primeiro ano, CBLI. grande Primeiro estreia. ano. Tensa. Diretor da Academia Via Esportes, ganhador do prêmio Kelly Oglel Memorial Safety Award 2012. E esse Memorial Award é da World Water Parks Association lá nos Estados Unidos. Então, muito reconhecimento e de cara a gente agradece, Rafael, por você estar aqui com a gente, né, tratando de um assunto bastante relevante que transcende o mês de novembro, né? Afinal de contas, a gente ainda tem muitas dúvidas em relação à prevenção. E aí, eu já passo a bola para o Rafael com a seguinte pergunta. Qual o conceito de segurança aquática? E como é que esse assunto é tratado no Brasil, né? E se dá para fazer uma correlação com outros países? A gente sabe, a gente acompanha você aí nesse cenário internacional. Então, conta um pouquinho aí pra gente. Simbora, dá da largada. Boa noite. Boa noite ao trio, muito obrigado, né? Esse é um trio extremamente reconhecido na área aquática e é um prazer poder conversar com vocês e muito obrigado pelo espaço, né? Porque vocês têm seguidores que são influentes também. Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar sobre segurança aquática, ainda mais com pessoas do nível de vocês e com uma audiência qualificada, isso para a gente, dentro da nossa missão, minha e da Sandra e do INAT, é muito importante, né? Então, muito obrigado pelo espaço para a gente poder falar sobre isso, porque é a nossa missão de vida. Bom, para começar falando sobre segurança aquática, eu vou me permitir ler, porque eu sou ruim de memória, aquilo que a gente segue, né? Então, a gente segue a definição da ROSPA, que é Royal Society for the Prevention of Accidents da Grã-Bretanha, e diz o seguinte: é o conjunto de procedimentos, precauções e políticas associadas à segurança, dentro, sobre e ao redor dos espelhos d'água. Por que a gente fala muito em segurança aquática, mais do que a gente fala em prevenção de afogamentos? Lógico que o que a gente busca é a prevenção do afogamento, é o não afogamento, se caso aconteça o afogamento, que a gente tenha possibilidade de atenuar ou diminuir os riscos, os problemas, desculpa. Mas a prevenção, ela é muito mais abrangente do ponto de vista nosso, profissional.
Porque todo profissional aquático, ele tem que ter como norma para si, que é uma obrigação para a sociedade que ele fale sobre segurança aquática. Se ele vive da água, ele tem essa responsabilidade social. Então, a segurança aquática permite que a gente não só pense no acidente em si, nos problemas ali, mas a gente pensa em todo o entorno, em como a gente pode trabalhar para que aquilo não aconteça, ou se acontecer, como é que a gente pode diminuir os danos. Então, a segurança aquática é uma coisa mais abrangente. E tem uma parte aqui da definição que fala sobre políticas, né? E aí, políticas, a gente tem que trabalhar muito seriamente com relação a isso, porque simplesmente, se a gente não entrar no aspecto da política do ponto de vista de mudança de mentalidade da sociedade através de legislação e de suporte, dificilmente a gente consegue andar, porque a gente sabe que há uma série de implicações que nós dependemos de outras áreas, não é só a gente que resolve isso, não é só o profissional da água que resolve isso, não é só o profissional de educação física ou o guarda-vidas, nós temos que ter mais gente trabalhando. E a gente, como Inarte, a gente tem feito isso, a gente trabalha, por exemplo, em São Paulo, em 2016, a gente aprovou a Lei Municipal de Segurança Aquática, que em novembro é o mês municipal de segurança aquática, baseado numa iniciativa que nem foi nossa, ela começou lá em Franca, com a nossa amiga Eleonora, que conseguiu, aí nós fomos trazendo e isso foi se espalhando. E agora, no final do ano passado, a gente conseguiu colocar o projeto de lei na Câmara dos Deputados para tornar o mês de novembro como mês nacional de segurança aquática. Agora a luta é para que a gente consiga a aprovação. Mas estamos trabalhando, o pessoal da CAD, inclusive o presidente, o Ayrton, já está nos dando suporte, a gente está fazendo isso. Por que isso é importante? Porque a gente precisa falar sobre isso. Você conscientiza as pessoas através da informação. E a maior arma que a gente tem para que a gente possa prevenir o afogamento é conscientizar. Nós fazemos um trabalho grande, né? Nós, que eu digo, as escolas de natação, as academias, os clubes, já desde que a campanha de segurança aquática surgiu em 2012, que está completando agora 10 anos esse ano, vem crescendo muito isso. Só que agora a gente precisa envolver mais gente que não está no nosso domínio, gente que a gente não consegue atingir porque não está dentro da escola de natação, não está no clube, a gente precisa falar com a sociedade em geral, né? Então, uma lei que coloque isso, ela nos dá muita visibilidade, a imprensa começa a entender que é uma coisa mais importante, então há esse suporte. Por isso que a gente prefere sempre falar e trabalhar com o conceito de segurança aquática, que nos permite, né, esse conceito ele é muito mais abrangente, nos permite trabalhar em diversas áreas, não somente na prevenção em si, no local, no ambiente, nos ambientes aquáticos, mas fazer todo um outro trabalho de conscientização externo. Excelente, excelente. Eu acho que a gente vai complementando ao longo da fala, né? Sim. E quando você fala de políticas, eu trabalho com uma disciplina na faculdade, inclusive minhas amigas aqui são palestrantes uma disciplina de políticas públicas, e o quanto que é demorado esse processo, né? Muito bem pontuado, né, nesse aspecto. Alexandra, vamos lá. Você acha, dentro desse universo, né, que é necessário uma segurança aquática específica para as pessoas com deficiência, né? É o seu público, é o seu nicho aí. Então, de que maneira você enxerga isso, Ale? Boa noite, Rafaele. Boa noite, Rê, Roxana. Roxana, vamos lá diretamente. Não, a segurança aquática ela tem que ser igual para todo mundo, desde a pessoa com deficiência ao bebê,
a todos os tipos de pessoas, né? Atípicas, neuroatípicas, porque o final é o mesmo, é não morrer afogado, não passar por situações que causem o afogamento em si. Então, as medidas de segurança são as mesmas, um braço de distância, não fique no celular quando seu filho estiver dentro da água, acompanhe. É esse processo que a gente fala tanto para os alunos quanto para as mães desses alunos, porque as pessoas pensam, deficiente não vai entender. Entende sim, tanto que eu tenho um vídeo que eu tenho um dos meus alunos falando, nunca fique sozinho na piscina, cuidado. Então, que é o Vinícius, né? Ele tem mielomeningocele, é cadeirante, então, se você olhar para ele, você vai falar, ele não sabe do que ele está falando. Não, ele sabe muito bem do que foi falado e do que é falado, porque é explicado. A gente sempre explica, que nem o Rafael falou, independente de ser novembro, a gente tem que estar relembrando isso. E eu relembro, tanto que várias vezes em postagens eu coloco segurança aquática, eu acho os posts do INAT maravilhoso, que é uma leitura fácil, e eu acabo utilizando os próprios meus alunos para estarem falando desses posts, porque a linguagem é fácil, eles assimilam com facilidade e conseguem reproduzir. Então é assim, não existe diferencial. A leitura e o ensino é o mesmo. Maravilha, maravilha. Rê, segurança aquática, para você, vai além de um ambiente seguro, transcende esse ambiente seguro? Você no papel de gestora, né? Porque você tem vários papéis. A gente hoje está falando Renata Rodrigues como gestora, embora ela possa pensar demais, em escola, minha amiga, né? gente. Hoje é gestora de academia. O que você acredita que também pode ser importante, relevante nesse contexto? Boa noite a todos. Então, primeiro é um ambiente seguro, sem dúvida nenhuma, mas eu penso muito, como gestora, em 2 pontos, né? É a equipe bem treinada e consciente, e na outra ponta do processo, o cliente, né? Que ele também está envolvido nisso. Então, como essa equipe bem treinada e consciente vai fazer comunicar todo esse trabalho que é de uma educação, uma prevenção para o cliente, seja ele a criança, o adulto, o idoso, a pessoa com deficiência, ou os familiares, né, os acompanhantes, enfim. Então, é algo que sempre me preocupou. Então, assim, não adianta só ter um ambiente seguro se a sua equipe não entende. Quando eu falo equipe, vai além do profissional de atividades aquáticas. Vai desde a recepção, e uma coisa que nós treinamos muito é o saber como agir, que é outro ponto muito importante. Então, por exemplo, acontece um caso grave de afogamento ou de acidente na área aquática. Enquanto um está prestando socorro, precisa ter uma grande organização, porque enquanto um acolhe, o outro telefona para, no caso da gente lá, a gente é brigada, ou telefona para o convênio, enfim, o outro afasta as pessoas. Então, assim, você tem que ter muito sincronizado o saber como agir, né? Que vai desde os primeiros socorros, se for o caso, até acompanhar, né, a vítima ou a pessoa, a família, até um hospital ou até um centro, porque quando eu falo em segurança aquática, a gente fala muito do afogamento, mas a gente também pensa no ambiente aquático como um local que não pode correr, que pode escorregar, que pode se machucar. Então, tem outras questões também. Então, assim, eu penso muito nisso. E como a gente está aqui com o Rafael, e aí focando na criança, que é onde é o meu maior público, não só se dedicar a um trabalho no mês de novembro. É um trabalho para o ano inteiro, que tem que fazer parte do contexto
do planejamento, da academia. Acho que o Rafael depois pode falar um pouco mais disso. É uma tendência muito grande dos pais irem buscar hoje em dia uma academia pelo projeto pedagógico, mas também vem a pergunta deles se existe alguma ação dentro do planejamento para a segurança aquática. Então, essas questões são muito importantes. Aí eu posso falar um pouco lá da companhia, nós temos rota de segurança. Então, a gente tem desde dos protocolos até realmente esse percurso que, em caso de afogamento ou de acidente, o que deve fazer e o papel de cada um. E isso não pode também ficar só no papel ou no gráfico. É importante que, de tempos em tempos, a equipe faça simulações, faça treinamentos. Isso é muito importante para estar bem afiado. Então, e sair mesmo do novembro é o mês do alerta. Mas você praticar todos os dias, né? Essa questão está na ponta da língua, está dentro da mente dos profissionais e também de toda a equipe, é fundamental. Então, essa preocupação existe o tempo todo. E as ações também para isso o tempo todo. Deixa eu te perguntar uma coisa, é curiosidade minha mesmo, vou até fugir um pouquinho aqui. Você trabalha na sua escola, que você trabalha em escola também, você trabalha a segurança aquática, você fala com eles sobre a segurança aquática dentro da sua aula de educação física? Muito. Sabe por quê, gente? Porque muitos acidentes de afogamento acontecem em baldes, bacias, em vaso sanitário. E, assim, ainda mais o trabalho em escola pública de comunidade carente, onde as caixas d'água, os recipientes, eles ficam abertos no nível do chão, tá? Como um atrativo para essas crianças, por exemplo. Então, a gente precisa, sim, eu trago isso para as aulas de educação física. Isso não está manifestado no nosso currículo, tá? De educação física escolar. Não está privilegiado. Mas eu me sinto na obrigação de trazer numa atitude que, nesse momento, é isolada, mas eu levo para os meus alunos, sim. Que eu acho que cabe no que o Rafael tinha falado, né? Sim, o Rafael, assim, fora do Brasil, isso existem países que têm isso incutido na sociedade, que perpassa pela escola e por toda a sociedade. Eu acho que, né, Rafael? Eu vou até passar a bola para você, porque Rafael está aí nas comunidades internacionais e ele traz para a gente sempre isso, que em determinados países é política pública mesmo, está na escola, está na cidade, está na prefeitura. Acho que ele pode colocar isso para a gente aí. E talvez as leis, né, quer dizer, vindo as leis, essa organização da linguagem até na própria escola deu uma melhorada, né, Rê? Isso deu uma extravasada. Sim. Eu acho que... Deixa o Rafael pode falar. Não, pode falar. Você quer falar alguma coisa, aí eu complemento. Assim, eu até há pouco tempo, o Rafael conhece, né? Eu estava fazendo uma pós com o pessoal da Espanha, na Universidade da Espanha. Então, um dos módulos foi sobre legislação em escola. E a gente teve que estudar, eram vários alunos de vários países, nós trocamos figurinhas. E, assim, ainda não está nos currículos de base das escolas, não é só no Brasil, não, em outros países também. Ainda não está incutido a questão das atividades aquáticas e, se não tem atividades aquáticas, então segurança aquática menos ainda. Entendeu? Mas, assim, para ir além da piscina, gente, é para pensar em rios, em praias, em mares, até na relação doméstica. Isso não está privilegiado no currículo escolar e alguns países têm se lutado para isso e alguns até com sucesso, mas ainda é muito pouco. Por isso que eu queria que o Rafael completasse, porque ele tem essas estatísticas. Então, vamos lá. Com relação a isso, na Espanha, eles estão fazendo um trabalho muito, muito grande para tentar colocar isso no currículo escolar, né? Eles estão fazendo. Isso já existe, por exemplo, acabou de ser aprovado na Flórida, que entrou no currículo escolar. Olha. Porque a Flórida, nos Estados Unidos, é o estado que tem mais
afogamentos. E durante esse período da pandemia, como eles deixaram de ter aulas por muito tempo, eles têm uma estatística que subiu, acho que quase 80% o número de afogamento de crianças. Você vê como é que é a relação direta. Não frequentou a aula de natação, afogamento aumentou, porque lá não podemos esquecer que é um estado ensolarado, com várias piscinas nas residências, então isso aumentou demais. A Austrália também está com um programa muito grande nessa área para colocar no currículo escolar. O que você falou é muito importante, porque as pessoas imaginam que fazer segurança aquática é só aula, é só você estar dentro da piscina. Isso é uma parte. Por isso que a gente diz que o currículo de uma escola de natação contemporânea, ela precisa contemplar a segurança aquática em toda a aula. Ah, mas como é que eu vou fazer? Você não precisa fazer exercício em toda a aula. E eu não estou falando só para criança, eu estou falando para o adulto, para a terceira idade, para a hidroginástica, para quem quer que seja. São informações, é por isso que a gente fala em segurança aquática. É você passar informações para a criança, não corra, porque você pode cair, você pode se machucar. Isso você está falando de segurança aquática. Você não pode ficar segurando a sua respiração debaixo d'água, porque você pode apagar e morrer, como geralmente acontece muito com atletas, porque eles fazem esse tipo de coisa, ou com adolescentes, eles apagam debaixo d'água, né? Porque entra no estado de hipóxia, né? E acaba falecendo. Então, a segurança aquática ela pode ser feita toda aula, é só você passar a informação. Lógico, de tempos em tempos você vai dando exercícios, vai fazendo coisas dentro da água. Sendo dessa maneira, nós podemos, por isso que eu digo que nós, como profissionais da água ou profissionais de educação física, eu não sou, mas vocês que são profissionais de educação física, vocês têm uma responsabilidade significativa. E eu, como sou alguém que vivo da água, eu também tenho. O empresário também tem com a comunidade. Por quê? Porque são informações. Eu posso ir para uma escola que é do meu lado, que não tem escola, eu posso dar uma palestra sobre segurança aquática de 3 horas, orientando sobre como ele deve se portar na praia, como é que são as bandeiras, qual é a sinalização, que ele deve procurar o guarda-vidas, que ele pode fazer, ele pode ter situações difíceis dentro de casa, que ele precisa, se ele tem um irmãozinho pequeno que está engatinhando, que tome muito cuidado, que a porta do banheiro tem que estar sempre fechada, que o vaso sanitário tem que estar fechado, se o pai lava o carro, não pode esquecer o balde cheio d'água. Tudo isso é segurança aquática. Então a gente tem que desmistificar um pouco esse conceito de que só tendo uma piscina que eu posso fazer isso. Com relação ao que acontece no mundo, você me fez na primeira pergunta, você falou como é que está no mundo. No mundo, pra você ter uma ideia, dos mais de 200 países, só cerca de 80 países têm dados confiáveis. Então, nós falamos aí, a ONU trabalha, a Organização Mundial da Saúde, com 235 mil mortes por ano. Só que isso é um número muito pequeno, porque você não tem. Se a gente tem dados confiáveis de 80 países, tem 120 que você não tem dados. Então, imagina a pandemia, isso é realmente uma pandemia, né? Porque todos os continentes têm problemas. A África e a Ásia têm mais problemas, mas o Brasil, dentro desses 80 países que nós falamos, é o terceiro em número de afogamentos. Se a gente fala... daqui a pouco talvez você me pergunte de números, né? A gente não combinou nada, eu só estou imaginando aqui, né? Que você pode me perguntar isso. Lógico que está no meu script. É só uma questão de leitura, assim, que eu tenho essa habilidade, eu né? gosto de então, números. eu guardo um pouco mais. Então, é um problema extremamente grave, mas que a informação é a grande solução. Se a gente informar, nós vamos ajudar a conscientizar. Conscientizando, a gente diminui. Por isso que a importância de trabalhar com as crianças. Porque as crianças são um vetor de transmissão da informação. Você vai ensinando a criança, ela vai passando para a família. E quando ela crescer, ela já cresce com uma consciência diferente. E é por isso que o nosso trabalho é tão importante. Criança e idoso.
Se a gente trabalhar isso, quem está no meio acaba meio que tendo que se adaptar. Excelente, excelente. Acho que você já respondeu a pergunta que tinha aqui na previsão, né, de qual seria a ação, né, ou se existe alguma ação. Você falou de várias ações aí relacionadas a um profissional, um professor ou ao responsável, né? Eu posso falar mais uma? Claro, no sentido da prevenção. Manda, aproveita, hein? Oportunidade que eu estou te Porque dando. essa... Obrigado. Está em promoção. 2 respostas, uma pergunta e 2 respostas. É o seguinte, para mim é a coisa mais importante. As 2 coisas mais importantes. Primeiro, quando a gente fala em água, não existe ambiente seguro. A gente fala em ambiente mais seguro. Porque quando você diz que é seguro, você diz, não, se você aprender a nadar é seguro. Não é. Você está no que a gente fala de camadas de proteção. Você está colocando uma camada a mais de proteção. Mas em água não existe segurança absoluta. Por isso que a gente sempre tem que falar mais seguro, nunca seguro. Porque segurança, quando você fala seguro, dá aquela noção de que está resolvido o problema. E não está. Nunca há 100% de segurança quando se fala em água. Primeira coisa. Pensando dessa maneira, uma pergunta que os profissionais e os clientes, os alunos, a gente tem que passar para eles. Qualquer ambiente que você esteja, a primeira pergunta que você tem que fazer, onde estão os riscos? Então você mapeia, você chegou, olha, meu filho está muito adaptado na piscina do meu condomínio. Beleza. Aí nós vamos para uma chácara. A piscina é diferente, a temperatura da água deve ser diferente, a claridade, a transparência da água pode ser diferente, o ralo pode ser não sei o quê. Então, você chegando lá, mas o meu filho sabe nadar. Espera aí, ele sabe nadar naquele ambiente que ele está acostumado. Neste novo ambiente, quais são os riscos? Aí eu vou verificar se o ralo de fundo não está sugando, se ele tem a tampa correta, né? Se não tem nada cortado, que possa quebrado, que possa cortar o pé dele, né? Eu vou olhar se tem uma cerca de proteção, porque de repente eu tenho uma criança com 2 anos de idade que pode escapar no momento que não tem ninguém, se não tiver nenhuma proteção, como é que faz? Né? Então, se eu olhar e fizer essa pergunta, seja em casa, seja na própria escola de natação, na academia, porque tem um erro que eu vejo muito comum acontecer. A escola de natação, a academia, ela tem lá o ambiente fechado. Perfeito. Aí acabou a aula meio-dia, 11 horas, meio-dia. A porta fica aberta. Aí você pode ter uma criança que foi fazer, a mãe foi pedir uma informação, e a criança tem 3, 4 anos, ela de repente desaparece. Ela pode cair na piscina. Fácil. Então, nós temos que ter esse tipo de percepção. Dentro do que a Renata estava falando, de como a gente se comporta, de quando acontece um acidente, você tem que ter um plano de quem faz o quê, mas também tem que ter um plano de como eu observo o meu ambiente. Por isso, eu acho fundamental. Se tem uma coisa que vocês podem levar do que eu estou falando, é esta pergunta. Onde estão os riscos? Porque com ela, se você tivesse esse olhar preventivo, você efetivamente vai estar ajudando a diminuir os riscos. Que a gente nunca vai eliminar os riscos, mas a gente pode diminuí-los. Perfeito, okay? Perfeito. A AEA, né, a Aquatic Exercise Association, fala muito sobre gerenciamento de riscos, né? Então, tem coisas que realmente tem uma correlação na fala, muito bacana. Eu vou perguntar para a Alexandra, dando continuidade aqui. Muito bom, hein, gente? Está sensacional. A galera está curtindo bastante aí, colocando aqui. A Rê vai respondendo ali, vai respondendo aí o povo. Me ajuda aí nessa mão. Ale, você gente, como usuária de boias... A Sil colocou aqui, Xan, só um adendo aqui. A Sil colocou até, pela fala do Rafael, uma coisa que ninguém presta atenção, que idoso também precisa de segurança aquática, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Que as pessoas não se tocam. Então ela colocou, poxa, eu vou trabalhar com os meus idosos. Sim, porque na hidroginástica, né, Roxana? Você que é mestre das magos aí, da hidroginástica, quantos idosos já não escorregaram na tua aula?
sem dúvida. Escorregaram, tiveram desconforto, uma sensação de afogamento com a água na linha da cintura, né? Então, existem, de fato, essas possibilidades, né? Então, o gerenciamento de risco nas aulas de idosos, por exemplo, a ideia é que eu tenha um estagiário, um colaborador dentro da água, né? Isso dá uma minimizada, né? Me acelera o processo de tirar daquela situação. Mas, Ale, vamos lá. sei que a Renata também... Só uma contribuição, né? Foi falado aqui, né, do material que o Rafael e a Sandra, né, através do INAT, disponibilizam gratuitamente para nós, que é focado em criança, mas quando nós fazemos as ações lá na academia, nós usamos com todo mundo, da natação de bebê até o idoso, passando pela natação de adulto. Claro que adequando a linguagem. Mas, quando o Rafael fala da questão do onde estão os riscos, isso está dentro do nosso plano de ação, e eu acho isso muito importante. Só temos uma entrada. Na minha academia, hoje só tem uma entrada pela piscina. Acaba o intervalo entre um turno da manhã e da tarde, é passado a chave. De manhã cedo, por exemplo, vai aspirar a piscina, o funcionário entra, passa a chave. Porque ele pode estar distraído, não só a criança entrar, mas até mesmo um adolescente, um adulto, né, que não está acostumado e pode acontecer um acidente. Então, assim, isso vai desde a porta trancada até o piso, até as sinalizações. Então, isso tudo complementa, e eu concordo, né, muito. Não existe, a gente conversou isso tem 2 semanas aqui numa live também. Não existe piscina segura. Existe piscina mais segura. Então, o ambiente mais seguro. E aí a gente pode extrapolar também, né? A gente está indo para um clube, está indo para uma cachoeira. Também parar antes de se jogar. Onde estão os riscos? E acho que as pessoas ainda não têm essa cultura. Não, isso aí é um trabalho de formiguinha. Ale, vamos lá. Você que é usuária de boias, né, nas suas dinâmicas de aulas, você acha que coloca em risco a segurança dos seus alunos usando a boia? A boia é um objeto que traz discussões, seja para as questões técnicas quanto de segurança. Eu sou apaixonada. Até depois eu vou passar a bola para a Rê para ela falar também sobre isso. Eu não uso a boia como material de segurança, eu uso como material didático. Eu utilizo para quê? No caso, eu que trabalho com pessoas com deficiência, eu coloco para eles terem liberdade de movimento. Independente da piscina, eu sempre falo para as mães, não fiquem longe dos seus filhos. Independente do ambiente, eles aprendem a nadar, ter a liberdade com a boia como material de auxílio, de nado, não material de segurança. Em momento nenhum a boia é colocada como material de segurança. Mas, no caso das pessoas com deficiência, muitas pela rigidez, por falta de tônus, elas não vão conseguir ficar flutuando, elas não vão conseguir nadar convencional, entendeu? Então, a gente utiliza a boia, sim, para o prazer, não como material de segurança aquática. Nunca. Porque boia fura. Tá? Rê, fala lá. Boa. A gente conversou até a semana passada sobre isso. Tá mudo, Rê. Tá mudo o teu som. O Rafael quer dar um adendo? Depois eu falo. Deixa ele falar primeiro, que ele é nosso convidado. Depois eu entro falando sobre isso. Bom, eu não sou da área, mas... você já é, Rafael. Dentro de casa, né? Dentro de casa, uma professora há mais de 30 anos, que eu acompanho. Se bobear, eu tenho mais horas de curso do que muita gente tem de idade. Mas o que eu aprendi nesses anos todos é que a boia ela é um material pedagógico, ela dá liberdade, ela ajuda em flutuação, um monte de coisa. Criou-se um mito que a boia
do ponto de vista pedagógico, ela vicia. Vicia se você efetivamente quiser que a criança vicie, o adulto vicie, porque dá para usar com idoso, com quem, uma pessoa que tenha problemas, dá para fazer tudo. Do ponto de vista de segurança aquática, existe sim uma crítica muito severa, principalmente no exterior e aqui no Brasil também, das pessoas que têm uma visão da segurança aquática e que não entendem exatamente como é que é trabalhada a boia numa aula. Então, a gente tem que distinguir isso. Na nossa academia, sempre foi instruído para o pai que a boia é um material pedagógico de uma determinada liberdade, conforto. Porém, como é que a boia pode ser utilizada pelo pai na piscina quando ele estiver junto? Da mesma forma que é feito na piscina. O professor não está do lado quando a criança está de boia? Exatamente o mesmo comportamento que você tem que ter. Você não pode pegar, colocar a criança na boia, virar as costas e ir embora. Isso aí não existe. A boia é para dar uma determinada liberdade, um conforto. E na aula ela tem até uma série de... Ela ajuda em algumas possibilidades que a criança, o adulto que não tem a habilidade, não consegue fazer. Então ela tem um papel pedagógico. Não é material de segurança, inclusive se vocês olharem todas as boias, por lei está escrito, não é material de segurança. Então, nós temos que conscientizar os pais, porque aí vem o trabalho da segurança aquática. Você vai chegar para o pai e falar, teu filho está aqui com boia, mas como é que ele está usando a boia aqui? Eu estou do lado, eu não estou de costas, eu não estou no celular, eu não estou fazendo churrasco e fui buscar não sei o que, deixei ele lá, eu não deixei o irmãozinho mais novo cuidando dele. Ou seja, ela facilita, mas ela não substitui em nada. E é esse que é o ponto. É e nem como o a gente pai, se nem comunica, o vizinho, nada. como a gente comunica isso para os nossos clientes, né, os adultos que tomam conta das crianças. O Rafael, eu falo para ele que ele já é um dos nossos por osmose, né? Porque... completando o que o Rafael está colocando, né? Porque é um assunto que ainda gera discussões e polêmicas, eu vou trazer para os profissionais de atividades aquáticas que eles precisam se informar mais e terem muito bem embasado o que é utilizar a boia nas aulas de natação infantil. E isso perpassa, porque assim, a gente entende que quando nós vamos ver o manual de segurança aquática, está lá, não, boia não. E aí, quando você conversa com profissionais que não são profissionais de natação e que não entendem essa parte pedagógica, eles vão dizer, porque a boia fura, porque a boia, quando mergulha, pode escorregar do braço, porque você pode passar virar bronzeador e aí a boia não fica rígida, a criança pode emborcar porque ela não tem ainda o controle motor, ela pode virar, uma boia circular pode virar, a criança não consegue voltar. Tudo isso faz sentido? Faz sentido. Mas aonde que esse argumento ele merece uma atenção do profissional de natação? É quando ele fala assim, primeira coisa, as crianças que fazem aula de natação, na grande maioria, né, pelo menos, em academias é 100%, não podem usar bronzeador, não podem usar nada que possa deixar a pele escorregadia. Isso já é um ponto. Segundo ponto, é um material pedagógico e didático. E para ser usado, existem condições fundamentais. O professor estar dentro d'água. O professor com 1 metro de distância. Então, isso já elimina essa questão de que as pessoas projetam de que a boia está lá e a pessoa não está olhando. Ah, Renata, mas tem uns vídeos, Rafael sabe disso, né? Uns vídeos que o pessoal falou que está de boia, tem um professor olhando. Quem disse que é professor? Quem disse? As pessoas fazem uma leitura daquele contexto, desses vídeos que são viralizados. Quem disse que aquilo é uma aula de natação? Quem disse que era um professor? Quando a gente vai a fundo, não é uma aula de natação, é um monitor numa situação ali de recreação,
que também não está preparado e ele fica de costas, enfim, são várias crianças juntas, então a gente precisa colocar os pontos nos is. Então, numa aula onde você tem a visão total dos seus alunos, você está dentro d'água. E outra coisa, isso que o Rafael falou é primordial. Eu tenho que passar isso adiante. Eu tenho que comunicar isso aos pais. Então, o professor que não se comunica com os pais, tá? Ele está dando um grande tiro no pé. Então, eu falo o tempo todo, você usou boia redonda, circular, colete. No final da aula, quando o pai vem pegar o filho, não precisa esperar novembro, não. Você faz um comentário sobre isso. Explica para ele. Então, é muito importante que eles entendam, porque eles têm que levar isso para a vida deles cotidiana. Então, se eles estão no hotel, no clube, ou então em casa, tem que se comprometer em estar dentro d'água. Tem que se comprometer a ter a mesma postura que um professor de natação, de criança, que está utilizando pedagogicamente a boia. Ela nunca vai substituir o adulto. Ela não vai salvar a vida do seu filho. Ela não é um salva-vidas. Ela é um material pedagógico que dá conforto, equilíbrio, desde que essa criança esteja 100% monitorada por um adulto dentro d'água e perto dessa criança. Então, isso é muito importante. Lembrando que não é só para criança. Adultos também usam boia. Eu estou falando aqui criança, mas assim, adolescente. É que a gente fala muito da boia para criança, né? Mas você falou... Então, mas no meu caso, pessoas com deficiência e falam que já cansaram de ver salva-vidas pulando na piscina para salvar a pessoa com deficiência que estava com boia nadando com a cabeça dentro da água porque o salva-vidas achou que o cara estava morrendo. Porque não entendem que uma pessoa com deficiência pode nadar. Entendeu? Então, a boia aí a gente tem que fazer no contexto geral, né? Sim, o salva-vidas fez o papel dele. Nesse ponto, ele está certo. Ele viu. Essa criança pode estar nadando, mas ele está ali na responsabilidade dele, né, de, no menor sinal de risco, eu prefiro que as pessoas, no caso dele, que ele exagere do que ele subestime a situação. Né? Como a gente vê em muitos casos aí, de professores também, de achar que a criança está bem ou que o adulto está bem porque está com a boia. É isso que a gente está falando. Não é porque está de boia que a gente pode assegurar 100%, ainda mais se a gente não conhece aquela história. E aquela pessoa, aquele sujeito, está seguro, está bem. Por isso, sempre usar... Sim, mas aí eu já estou colocando como visual, entendeu? No caso, foi engraçado, entre aspas, porque... No visual, aquele cara olhou uma pessoa com deficiência, se jogou na água, porque ele não compreendia que essa pessoa com deficiência poderia nadar, entendeu? E quando o cara se jogou e pegou ele no colo, a mãe do Wesley falou assim, o que houve? Ele falou, ele estava se afogando. Ela falou, não, ele estava só nadando, entendeu? Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque a boia não é material de segurança, ela é usada como meio pedagógico. Eu utilizo, as mães que eu dou aula, muitas compram as boias aonde eu compro, que não é no mercado, não é na Americanas, tem que ser com selo do Inmetro, tá? Não é qualquer boia que a gente usa. E aquela boia que eu falo, ó, essa boia é legal, mas você não vai sair de lado do seu filho, né? Então, é a conscientização, é saber... Boia, pedagógico, tem que ter selo de 1 metro, não é qualquer boia que pode ser. Adulto, criança, bebê, todos podem usar boia, podem morrer afogados, porque se virarem para frente, que nem a Rê falou, vai cair de frente. Se você pôr o peso na frente de uma boia circular, você vai rodar para frente
independente da idade, você vai ficar com as perninhas lá pro alto. E se não souber nadar, e cadê o Maravilha. responsável? Cadê o acompanhante? Então, eu acho lindo, porque eu sou apaixonada por boia, apaixonada pelo mundo das pessoas com deficiência, apaixonada por tudo. E não gosto quando falam mal de boia em rede social sem ter um embasamento. Vamos lá. A gente Show de pode bola. falar Vou de puxar, hein? mal do que a gente conhece, né? O que a gente não conhece, a gente não Isso aí. fala. Puxar para a terceira rodada, hein? Vamos embora, que a gente já está chegando ao final dessa super conversa. Rafaele, Rafael quer eu vou... Pois é, eu tô preocupada aqui. Eu tô aqui de mediadora tentando cruzar, sair das boias, já tô no pé de pato. Não, desculpa. Tô de roupa agora. Chama a Sandra, chama a Sandra. Peraí. As pessoas falam muito sobre as aulas de autossalvamento, né? Salvamento com roupa. E aí, eu queria, Rafael, que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, né? Dessa ideia de fazer as aulas com roupa, né? E tem uma máxima também, vou fazer aqui várias perguntas e você faz o seu resumê. Você tem uma frase importante, né, que é educar para a prevenção para além do mês de novembro. Acho que você veio falando ao longo desse bate-papo sobre esse assunto. Então, suas considerações sobre essa questão do autossalvamento, das aulas com roupa, e se der, você já coloca as estatísticas aí do afogamento. Você já citou, acho que você já citou essas estatísticas do Brasil. Tá bom, mas eu falo rapidamente. Então, só para a gente colocar em números, para quem não está sabendo disso, em 2019, é importante, esses números são oficiais do Ministério da Saúde. Quem faz a compilação é a Sobrasa, né, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, faz um trabalho excepcional nessa área, né, e todo ano ela solta um relatório, e que normalmente ele saiu em 2021, com 2 anos de defasagem. Para quem acha que isso é ultrapassado, não, o Brasil é um dos que melhor controla isso no mundo, né? A gente é melhor, por exemplo, que o Canadá. O Canadá demora muito mais tempo para ter esses dados do que a gente tem. Então, o SUS, mais uma vez, nos ajuda bastante nisso, né? O DataSUS, que é o sistema, tem isso. Então, a Sobrasa, o doutor David Prima, faz um trabalho gigantesco para todo ano entregar isso lá por volta de agosto, esses números. Então, em 2019, né, que é o relatório 2021, com base nos números de 2019, nós tivemos 5.627 mortes por afogamento. Porque o afogamento é dividido em 3. Afogamento fatal e afogamento não fatal, com sequelas e sem sequelas, ok? Então, quando a gente fala em afogamento, temos essas três possibilidades. 5.627 foram afogamentos fatais. Se a gente, por estimativa, a gente não tem esse número, mas estima-se que no Brasil nós tenhamos cerca de 100 mil afogamentos por ano. 100 mil afogamentos por ano. E muitos ficam com sequelas. Que aí vai, o que pode ser sequela? A pessoa pode ter desde um pequeno problema motor até ficar entrevada numa cama, né? Como a gente tem casos, tem uma menina, a Flávia, que sofreu, infelizmente, o cabelo ficou preso no ralo de uma piscina e vegeta até hoje. Ela já está com 30 anos, faz 20 anos. E a mãe dela é uma batalhadora que faz o movimento. Esses ralos que a gente tem hoje, diferenciados, que são apaulados, pequenininhos, que não deixam entrar, que é o anti-hair que a gente chama, até um dos fabricantes colocou o nome em homenagem a ela, porque a mãe fez uma batalha muito grande, né? Então, tem muita coisa que acontece, porque a gente se fixa no número de mortes, que é trágico, mas existe também uma tragédia muito grande, que são as pessoas com sequelas. Então, nós perdemos muitos jovens, perdem as suas vidas, não só pela morte, mas porque eles ficam incapacitados para a vida. E junto com uma morte por afogamento ou um problema, um afogamento com sequela, você incapacita
a família, né? Então, é um problema muito sério. De 1 a 4 anos é a segunda causa de mortes. De 5 a 14 anos é a terceira causa de mortes. De 15 a 24 anos é a quarta causa de mortes. Porque afogamento ele é muito forte até de 24 anos, né? Então, o país perde muita juventude com isso, porque não só pelas mortes, mas também pelas sequelas que ficam. Custa muito caro para o país, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista econômico, porque você incapacita pessoas, você incapacita famílias que perdem os seus provedores. É um problema muito sério. Então, a gente tem que levar isso muito, muito a sério. Por isso que eu volto a bater na tecla. Profissional ligado à água, o profissional de educação física tem como obrigação social falar sobre isso. Não custa nada. Ah, mas eu não sou da água. Mas não tem problema. Se você pode passar informações, você pode ajudar nisso. Com relação ao que você falou, do tipo de aula de autossalvamento e tal, tudo isso é importante, é bacana, mas só isso não resolve, ok? É importante que se faça, é melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas a segurança aquática é um processo, a conscientização é um processo. É feito diariamente. Novembro é como se fosse um happy end. É a comemoração do que nós realizamos no ano. Então, a gente pega o mês, as vésperas do verão, que representa entre dezembro e março 45% dos casos de afogamento. Então, a gente pega esse período e faz isso. Na nossa academia, a gente também fazia em maio, porque as vésperas das férias, né? Porque a gente tem que lembrar que o Brasil, ele é grande, né? Do Rio, de São Paulo para baixo é uma coisa, do Rio para cima é outra, né? Então, o verão é diferente. Lá no Amazonas é outra realidade. A gente não pode pensar só no nosso verão, que a gente pensa aqui do Sudeste. A gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então, nós temos que falar o ano inteiro. Fazer aulas de roupa, legal. Mas só ela não adianta. Você fazer uma vez por ano, ajuda. Naquele período lá para você falar, lembrou, mas é aquela coisa. Na semana seguinte já esqueceu. É um processo contínuo. Então, por isso que eu disse no começo que a prevenção de afogamentos, a segurança aquática, ela tem que fazer parte do currículo de uma aula de natação ou de um programa aquático contemporâneo dos nossos dias. Porque nós temos que falar. Nós não podemos esquecer que hoje, nas grandes cidades, nas médias cidades e já em pequenas cidades, não se constrói mais prédios ou condomínios horizontais que não haja uma piscina. O Brasil tem 8 mil quilômetros de praia. O Brasil tem 12% da água doce do mundo está por aqui. Nós temos rios, lagos, nós estamos expostos à água o tempo inteiro. Nós temos que falar de cabeça d'água, que é aquela coisa que as pessoas ficam se divertindo na cachoeira, de repente, choveu lá na cabeceira, ela começa a escutar um barulho, ela acha legal e não sai. Vai vir aquilo e vai levar. Essa semana mesmo foram 3 pessoas que morreram. A gente não pode esquecer de falar do ralo de fundo, ensinar que as pessoas... Olha, o ralo custa R$100 para você trocar, colocar um ralo adequado, que vai garantir que não prenda o seu cabelo. Essa semana, uma menina em Goiás perdeu a vida de novo. Semana passada tinha sido outra, na outra semana mais. Então, nós temos muita coisa para fazer. A gente pode falar o tempo inteiro, é nossa obrigação. Então, nesse sentido, a conscientização é um processo. Então, é legal fazer uma aula, é legal porque as pessoas se sentem bem de participar. Ótimo, legal, estamos despertando dessa maneira. Porém, agora nós já estamos no estágio de entender que não adianta. É que nem no passado, eu sou do tempo em que um dono de escola de natação falou que era proibido, eu escutei, que era proibido falar em afogamento na escola de natação dele, porque a natação resolvia tudo. E a natação é excelente, é fantástica, ela ajuda, ela é uma das camadas de proteção
proteção mais importantes, mas ela não resolve. Se ela resolvesse, não teria nadador olímpico que já morreu afogado, não teria pessoas com muita habilidade numa piscina que podem chegar no rio e ela não tem habilidade para aquele tipo de espelho d'água e ela pode se perder. Então, até isso a gente tem que falar, olha, você está aprendendo numa piscina que é controlada, você está vendo tudo direitinho. Pode ser que a piscina do seu condomínio seja diferente, pode ser que o mar, pode ser não, vai ser diferente o mar, vai ser diferente o rio, cada ambiente. Aí volta para aquela pergunta, onde estão os riscos? Então, é um processo que a gente tem que fazer. Então, uma coisa só não resolve. A gente tem que pensar em camadas de proteção, a gente tem que pensar em falar sobre riscos. E isso é essencial. E isso é nossa função social. Esse é a coisa que passou a ser uma coisa da minha... Eu entendi isso lá em 2007, quando a gente começou a viajar todo ano para os Estados Unidos e para outros países, onde a gente via que a natação infantil, aí eu estou falando da minha área especificamente, a natação infantil do Brasil, ela é top no mundo. O que a gente faz aqui, hoje está sendo copiado em vários locais, a gente é referência em vários locais. Mas o que a gente falhava? A gente falhava na segurança aquática. Quando eu entendi como é que era aquilo, eu falei, poxa, no Brasil já tem gente que faz isso. Mas a gente tem que colocar isso na cabeça, porque o brasileiro, naturalmente, é um povo mais relaxado. Ele não tem a percepção da segurança como algo que faz parte da sua vida. Né? A gente não tem que ser neurótico, mas a gente tem que ser consciente. Mas, Rafael, posso fazer uma pontuação? Já colocando assim, esse final de semana que passou, uma mãe de uma pessoa com deficiência morreu afogada no mar, em Mongaguá, aqui em nosso litoral, num lugar onde estava uma placa. Perigo, não entre. Sabe onde faz aquela corrente de onda que uma bate para a outra e puxa para o fundo? Ela estava aí e também estava perto mais das pedras. Então, assim, ela foi indo, a amiga saiu, ela falou, não, eu vou ficar mais um pouco. Esse ficar mais um pouco, ela faleceu. Então, foi o que você falou, não pega só a ela, tá? Pega a família toda, pega a rede toda, porque ela tem um filho de 22 anos que hoje não tem com quem ficar. Ela era única, ela e o filho. Então, as pessoas, o brasileiro, ele tem que ficar atento às mensagens. Existem placas, proibido entrar, perigo. Cara, olhou aquilo, sai! Não insiste, porque está escrito. E o que você vai fazer lá? Entendeu? Porque não acontece só com você, foi que nem você falou, é a família toda. É uma rede que está atrás de você. Então, brasileiro é mais relaxado, tomou uma breja, então fica mais facinho ainda, vai para o mar, vai para o lago, tem buraco, caiu. E aí? Entendeu? Pula da represa. E aí? Então, as pessoas têm que ficar atentas aos sinais e prestar atenção no que os professores de natação falam. Fique esperto em piscina. Não, todas as piscinas são diferentes. Todo mar é diferente, todo lago é diferente e tudo dá risco. Ou as pessoas vão começar a prestar atenção, ou esse número vai continuar subindo. É isso aí. Sim. Pessoal, a gente, já se passou aí 60 minutos e a gente já está aqui indo para as considerações finais. Ali, você que está com a palavra, finaliza em relação às suas colocações, se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu só queria agradecer ao Rafael pelo tempo, por ter tirado você do seu soninho, porque nosso horário é meio tarde. Agradecer a Sandra por ter te liberado pra gente. Ela dorme mais tarde. Conversa. Muito bom. Não vamos ver nenhum sapato voando ali por trás do Rafael. Sandra, obrigada. Rafael, obrigada você ter dado um tempo aqui pra gente, para estar falando para as pessoas, para conhecerem mais sobre esse tema.
Maravilha. Rê, com você, Rê. Bom, o que dizer do Rafael? Eu sou fã dele, já disse isso várias vezes. Eu sou fã do casal, mas assim, eu sou fã do Rafael porque ele não é da nossa área. E ele não é professor de natação, ele é um empresário e um cara que abraçou essa causa, né? Um cidadão. E isso me comove, porque isso é um propósito de vida do Rafael. E é um propósito que ele não guarda só para ele. Ele divide com todos nós, dando ferramentas e lutando nos bastidores. Esse cara respira isso e nos representa fora, lá para o exterior. Então, assim, eu tenho um baita orgulho de ter brasileiros como o Rafael e como a Sandra nos representando, sendo a nossa cara, representando o nosso país numa causa como essa, mas também representando todo o trabalho da natação infantil. E, assim, a minha consideração final é só uma reflexão. Quando toda uma mobilização no nosso país foi feita para se colocar o cinto de segurança, a gente teve aquela resistência. Mas toda uma política, toda uma questão até punitiva, né, no início, foi feita. E hoje em dia, a gente entra num carro, a gente automaticamente já bota o cinto. Isso é um exemplo, não é para comparar, mas eu estou querendo, assim, lógico, o afogamento tem muitas camadas, como a Rafael disse. Mas, assim, é um sonho, e, claro, um sonho possível, que culturalmente, educacionalmente, o nosso povo tenha condições de acessar, né, a importância da prevenção em relação ao ambiente aquático, aos riscos, assim como as pessoas, hoje em dia, embora o acidente de trânsito ainda mate muita gente, mas conseguem entender a importância de passar um cinto de segurança. Então, acho que a gente tem que tratar da segurança aquática nessa mesma pegada de prevenção, de educação, de massificação de informação, como esse exemplo pode não ser o ideal, mas foi o exemplo que eu pensei assim, mais próximo em termos de massificação de instrução sobre segurança aquática. E agradecer ao Rafael por tudo que você tem feito esses anos todos e parabenizar pelos 10 anos de campanha de novembro, mês de segurança aquática. Sensacional. Rafael, é com você. Dá aquele grande final para a gente. Bom, o que vocês falaram, o que a Renata falou, você fica até meio desconcertado, né? Mas obrigado pelo espaço. Eu queria deixar muito claro aqui que realmente é uma decisão da nossa vida, minha e da Sandra. A gente queria achar uma causa, né? Sandra tem várias, né? Sandra, se você pegar o que ela faz, eu sou uma uninha perto do que ela faz. Mas no meu caso especificamente, quando a natação infantil e a segurança aquática se tornaram causas de vida, e a gente foi encontrando gente bacana no caminho, no exterior aqui. A gente está falando muito da gente, mas a gente não pode esquecer nunca o trabalho que a Sobrasa faz há 30 anos. O Davi Spilman faz é excepcional, é reconhecido, ele é um cara fantástico. Então, a gente faz um pedacinho que a gente é especializado, né? Eu, por ser um profissional da área de marketing, eu sempre escolho o nicho que eu trabalho, o meu segmento, e tento fazer o melhor nesse segmento. Nosso segmento é a natação infantil, são as atividades aquáticas, e dentro disso é fazer com que os profissionais entendam a sua importância nessa mudança que essa Renata estava falando. É uma mudança comportamental. Que isso você não faz, mudança de hábito, você não faz do dia para a noite. Por isso a importância da gente fazer um trabalho muito grande com as crianças. As crianças que estão sendo educadas hoje, com essa visão da segurança aquática, elas serão adolescentes e adultos muito melhores, a sua maioria. Então, isso vai ser uma mudança geracional. Aos poucos, isso vai sendo trabalhado. Por isso que eu
peço tanto, imploro às vezes para alguns profissionais que não entendem essa importância, de que vocês têm a ferramenta para mexer e trabalhar o cérebro dessas crianças. Elas estão nas nossas mãos, a gente está fazendo ali. Vocês são os ídolos delas. Vocês têm que entender isso. E criança aprende os comportamentos daquelas pessoas que elas gostam. E elas são vetores na transmissão da informação. Então, fazendo esse trabalho junto com os idosos, porque aí você pega o outro lado, o outro extremo. É a avó que quer o netinho, e o netinho está falando, é maravilhoso, e vamos fazer, e ela vai cobrar do outro lado. Então, nós temos tudo na mão. É uma transformação que provavelmente eu não sei se eu vou ver, mas eu acredito muito que a gente vai ter daqui a uns 20 anos, nós vamos ter uma realidade muito diferente. E uma coisa só que mostra, nós chegamos a ter, há 25 anos atrás, 17 mil afogamentos. Hoje nós estamos em 5.200. Por causa desse trabalho que a Sobrasa vem fazendo todos esses anos, que a gente está ajudando nos últimos anos. Então, a gente vai vendo, que ainda é muita gente. É muita gente. São muitas vidas perdidas, muitas vidas sofrendo aquilo que talvez não precisassem sofrer. Então, muito obrigado pelo espaço. Toda vez que a gente tem esse espaço, vale até perder um pouquinho do meu sono, porque eu durmo agora, daqui a pouco de madrugada eu estou acordando. Eu sou meio velhinho nessas coisas. Mas foi ótimo. Obrigado pelo espaço, Roxana. Muito obrigado por ter dado esse espaço nobre, porque a gente tem gente qualificada, e quando você tem gente qualificada, a gente sabe que a mensagem ela vai ser compreendida e vai ser levada à frente. Então, muito obrigado pelo espaço, e o que precisarem da gente, a gente vai tentar ajudar da melhor forma. Sensacional. Obrigada por contagiar a gente, né? É isso aí. Contagiou. E, pessoal que perguntou, essa live fica gravada. E peço desculpas aqui, em nome do nosso trio, a gente deixou algumas perguntas passarem e, enfim, a gente vai tentar fazer o melhor possível ao longo dos próximos encontros. É isso aí, pessoal. Um beijo. Mais uma Até vez. mês que vem. Obrigado. Até mês Obrigado que para vem. todo mundo. E, ó, vamos ver Até Minati! Roxana no CBNI, hein? Tô lá, hein? Só posso falar só uma coisa? Por incrível que pareça, acho que nós vamos conseguir chegar no número, porque, olha, muita gente se inscreveu. 21 estados já estão presentes. Então, mesmo com toda essa situação, lógico que a gente vai ter uma capacidade reduzida, 75% só de ocupação, que é a legislação, mas já está com mais de 80%. Galera, corre, senão vai ficar sem. E sempre no CBNI, o assunto de segurança aquática sempre está presente. Né, Rafael? Esse ano tem uma pesquisa que estão trazendo a menina que estava na Nova Zelândia, uma brasileira, está fazendo um trabalho maravilhoso, que vai falar sobre isso. Sensacional. É isso aí. Alto nível. Isso não para. Valeu. Beijo, gente.